Bom dia das paz. Bom estarmos na casa do Senhor. Tenham todos um dia abençoado pelo Rei Jesus. Vamos lá, na página 7, ao nosso capítulo. Por gentileza, irmã Valdeia, venha para cá. Essa semana a irmã Valdeia fez aniversário, dia 25, e nós queremos orar pela sua vida. Venha para cá, por favor. Pastor Valmir, venha também. Que o pastor Valmir esteja orando pela vida da irmã Valdeia. Parabéns, querido. Falaram que a irmã fez 56, né? 55. Olha pela vida daqui, pastor. Você orar pela vida da irmã Valdeia. Parabéns, irmão. Senhor, quero te agradecer pela vida da irmã Valdeia, Senhor. Obrigado por ela ter se mostrado, Senhor, uma pessoa, uma serva que deseja deixar um legado precioso para a sua família, para aqueles que estão no seu círculo de influência. Obrigado por ela e te pedimos, Senhor, por toda a sua família, por suas necessidades, Senhor, masculinas, que repete nossas faltas e continua, Senhor, animando o coração da coração. Em todo o tempo, oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmão Pedro, ainda na página 7, dia 1º de junho, quando é? Amanhã, 1º de junho. Nós temos vigília de oração. A nossa vigília de oração, neste ano de 2026, nós estamos testando este horário da tarde, okay? E este dia da semana. Cada ano a gente testa o dia da semana, o horário. Nós estamos aí aprendendo a ver o que Deus estará fazendo, realizando. Estamos aprendendo aí do Senhor, tá bom? Então tem sido as segundas-feiras, primeira segunda-feira do mês, 3 horas da tarde. Não esqueçam de trazer os caderninhos amarelos, tá bom? Quem ainda não veio, você vai receber um caderninho, nós temos um caderninho para compartilhar e mais sobre o caderninho abençoado. A nossa dirigente Maíra estará passando informações para os irmãos. Por falar em Maíra, por gentileza, vem aqui. Maíra tem mais uma vez para estar compartilhando com a igreja que ela estará fazendo esta comunicação neste momento. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que alegria, a turminha pequena está ali atenta. Irmãos, não é do conhecimento da igreja, é do conhecimento apenas da MM. Nós temos um trabalho de leitura itinerante do livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, da Joyce Meyer. E essa leitura, ela acontece aqui no Recanto do Sol, nas residências que se oferecem. E nós já vamos para a terceira leitura. E dessa vez vai ser na casa da Fabiana. No primeiro mês, nós fizemos na casa da Lourdilene, que ela não é não está membro de nenhuma igreja. Foi uma bênção. Nós tivemos 11 pessoas participando, 11 pessoas. Esse trabalho não é para pessoas crentes, é aberto, a princípio era só para mulheres, mas a coisa se estendeu de uma forma tão maravilhosa que já temos homens aderindo. No segundo mês já tivemos
tivemos a presença de um varão e nós estamos assim trazendo essa palavra hoje porque nós conversamos com o pastor e com a líder da RN, que é a irmã Michele, e nós assim acordamos de que esse trabalho está sendo assim bem-vindo ao coração de homens também, porque na primeira leitura a pessoa, a dona da residência perguntou: o meu irmão e o meu marido podem participar? E eu disse: claro. E foi assim. Na segunda leitura tinha um varão presente, então nós temos que abrir para os homens também. E ficamos assim. A partir de agora, queridos, toda vez que nós tivermos a leitura do livro, vai aparecer lá no grupo da igreja, na Filho da Aldeia, a residência onde acontecerá a leitura. Então, se você tiver um convidado, uma convidada, basta você chegar lá no endereço que será colocado. E outra coisa, nós mudamos o horário, não será mais às 15 horas, será às 14 horas, das 14 às 16 horas. E outra coisa também, quando acontece esse trabalho? É na segunda-feira de cada mês. O trabalho desse mês agora, de junho, será na casa da irmã Fabiana e do Bruno, que é aqui quase coladinho à nossa igreja, tá bom? E esse trabalho é quando nós terminamos a reunião, a gente pergunta: alguém deseja oferecer a sua residência para o próximo mês? E geralmente, daí já acontece o oferecimento para o próximo mês. E tem sido muito abençoado, irmãos. Tá bem? E eu quero dizer que esse mês agora é um varão que fará o estudo da Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Tá bem assim? Então, estão convidados a participarem da leitura do livro. E continuem orando, porque é um trabalho de transformação de vidas. Obrigada, irmãos. Continuem orando. Ore pela irmã Michele, que é a nossa coordenadora, pelo nosso pastor, por esse trabalho, irmãos. Obrigada. Deus abençoe, minha irmã, que vidas venham reconhecer Jesus como Senhor e Salvador através deste ministério que Deus colocou em suas mãos. Vamos ficar de pé, para a gente ver se puder. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, Tu és grandioso, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos congregados, Pai, neste santuário. Muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Pai, pelo privilégio de termos um lugar para nos reunirmos, Pai, para prestar este culto público ao Senhor. É bom poder passar tempo a sós com o Senhor, mas também é muito excelente, Pai, estar em Tua casa com os Teus santos, Pai, congregando, ouvindo, sendo bênção. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor proporciona para nossas vidas, Pai, através da Tua igreja.
O Senhor que nos adotou, o Senhor que pagou um alto preço pela igreja, Pai. Nós queremos reconhecer o Teu senhorio. Tu não és somente nosso Salvador, mas o Senhor é o nosso Senhor, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai. Dirija-nos para que venhamos viver para a Tua glória, Pai. Que tudo em nós glorifique ao Senhor, Pai. Complete a Tua obra através de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, edifica nossa família aqui no Recanto do Sol, para que todos possamos Te adorar, para que todos possamos na segunda, na terça Te adorar, Te servir, Te buscar, estar diante das Escrituras Sagradas, Pai, sendo edificado, confortado, exortado por Ti, Pai. E quando aqui estivermos na Tua casa, prestando culto, Pai, desejo do nosso coração que o Senhor receba o nosso culto coletivo, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai, também. Tenha misericórdia de nós e fale conosco. Desejamos ouvir Tua voz. Não existe nada melhor neste mundo, Pai, do que ouvir a Tua voz. Toma-nos, Pai, nesta manhã, em Tuas mãos. Fale poderosamente conosco. Seja adorado, Pai, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos recitar o nosso tema, nosso subtema, que é o tema da Junta de Missões Nacionais e a nossa divisa, tá bom? Está aí no boletim, assim como temos feito em todo mês de maio. Esse é o último domingo de maio, é a última vez que nós estaremos recitando esse tema neste mês. Vamos todos lá? Deus ainda faz milagres? Em 3, 1, 2, 3. Deus ainda faz milagres na família. Vamos para o próximo, nosso subtema: famílias protegidas pela armadura de Deus. Divisa tem Lucas 18, 27. Vamos todos? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 18, 27. Glorificado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar, as crianças podem vir para cá. Nós teremos uma participação, uma apresentação do Ministério Infantil neste momento.
querida igreja, louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, por favor? Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Deus vai estar contemplando tudo isso. Amém? Amém. É verdade, Deus está contemplando tudo isso. Salmo 33, verso 13. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos do homem. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que salve com o poder dos seus exércitos, nem com sua muita força se livra ao valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Louvado seja o Senhor, nosso coração se alegra. Até nas dificuldades, o nosso coração se alegra, não em nós mesmos, mas porque diz a palavra que nós confiamos no seu santo nome. Até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Dedicação de dízimos e ofertas. Iremos cantar na direção do pastor Valmir o hino 471 do cantor cristão, que tem por título Vitorioso.
nossa oferta em teu altar, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor multiplique, Pai. Multiplique nesta igreja, multiplique na casa dos teus servos, Pai, os recursos, para que teu nome sempre seja glorificado, para que a tua obra, Pai, venha avançar através de nós, Pai. Consagramos, apresentamos tudo a Ti, pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua direção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Pastor Edivaldo, venha para cá, mensageiro. Pastor Edivaldo já tinha mais ou menos uns 2 anos não vinha aqui na igreja. É um privilégio grande poder receber. O pastor Edivaldo, ele é um amigo, é um homem de Deus, é um homem conservador, e eu não tenho dúvida que Deus, ele edificará a nossa vida nesta manhã também, assim como tem sido tão profundo, mensagens tão abençoadoras ao longo de todo esse mês de maio. Deus, ele tem feito milagres em nossa família está protegida pela bandeira de Deus, e o Senhor também continuará a nos edificar neste dia. Quem não conhece o pastor Edivaldo, ele pastoreia na Igreja Batista, no bairro Vinhadeiro, é um homem de Deus. No aniversário da igreja de fim do ano, nós vamos ter um teatro extremamente impactante da embaixada lá da igreja dele. Eu tive o privilégio de ver a primeira vez esta apresentação desse teatro, foi muito impactante. No último acampamento dos embaixadores do Rei Casimiro de Abreu, convidei para apresentar no Congresso dos Homens, quando eu era presidente, em abril, mês passado, eles apresentaram, e ontem eu tive o privilégio de estar pregando no aniversário da embaixada da Igreja Batista Memorial em Guaba Grande. E esses meninos são profissionais de Deus, estavam lá apresentando esse livro, muito impactante. Os irmãos poderão ser impactados também no final do ano. Vamos orar? Pai bendito, eu agradeço o privilégio de trazer teu servo, tem feito um trabalho tão relevante, Pai, aqui em nossa associação, na diretoria da associação. Continue a abençoar teu servo, Pai, no evangelismo, onde quer que o Senhor venha levar o teu servo, Pai. Ele é muito útil na tua obra, já trabalhou na CAF. Nós agradecemos, Pai, a desenvoltura que o teu servo tem. Esteja abençoando a sua igreja, esteja nos abençoando aqui nesse momento, esteja usando os seus lábios para que ele possa falar aquilo que vem do Senhor para a tua glória, Pai. O propósito de cada um de nós, da tua igreja, é render glória, louvor, adoração ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Fale conosco, nós precisamos, nós carecemos, nós desejamos ouvir a tua voz, somente a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia. Privilégio estar aqui com os irmãos esta manhã para trazer uma palavra que nos traz grande alegria. Porque falar sobre família é um tema importantíssimo, né? Durante todo ano. A igreja é formada por famílias, né? Eu agradeço ao pastor Rafael pelo convite, que meu amigo pastor Valmir. Agradeço a igreja, porque tem sido um farol neste lugar, né? Estava conversando com o Rafael ali, eu estava falando do lugar missionário que essa igreja está, e a igreja tem sido relevante aqui, e nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, pelas lutas enfrentadas, mas pelas vitórias. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, a igreja estava muito diferente do que está agora, né? Eu não lembro, mas acho que não tinha nem piso, estava realmente muito diferente. E a igreja tem avançado na sua obra, na evangelização também, no cuidado com as famílias. O pastor Rafael é muito zeloso nesta área, né? Aplicando a Bíblia como uma ferramenta para a vida cristã, isso é muito importante.
vivemos um tempo onde a Bíblia tem sido deixada de lado e os costumes têm sido sobressaídos, né? Têm sido tomados o lugar da Bíblia. É muito bom quando nós vemos a igreja sendo verdadeiramente dirigida pela palavra. Traga abraço à igreja, estão também lá no seu culto, nesta manhã. Eu quero trazer uma reflexão aqui para os irmãos nesta manhã, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo número 5. Eu li dois trechos, nós estamos falando sobre família, o tema principal dos irmãos é Deus ainda faz milagres na família. Isso é uma verdade irrefutável. Deus continua fazendo milagres. Nem sempre aqueles milagres esperados por muitos, porque quando nós falamos em milagres, comumente nós pensamos na cura de uma enfermidade, né? Sempre vem à mente a cura de uma enfermidade, uma doença difícil, complicada, que traz grandes malefícios, grandes problemas para a vida familiar. Mas é evidente que esse texto vai falar sobre isso também, mas é evidente que o milagre que Deus faz nas nossas vidas e nas nossas famílias ultrapassa o limite apenas de uma pequena coisa que Deus é poderoso verdadeiramente para fazer. É verdade, o caso vai estar escrito aqui, mas Deus faz muito mais todos os dias. Todos os dias Deus opera milagres. Todos os dias Deus quer operar milagres na nossa vida e na nossa família. A nossa família é a base da sociedade. E nós, como igreja, prezamos pelo bem-estar da família, pela condução da família, para que esta família, sendo fortalecida, o tema da campanha de missões não é mais os 31 dias de oração pela família, fala sobre a armadura de Deus, a importância da família estar bem preparada para que ela possa enfrentar as lutas e as dificuldades. Um tema que permeou todos esses 31 dias foi cuidado com as redes sociais, né? Sempre linkando aí essa questão da perda de tempo, ou como excessivamente nós usamos as redes sociais e como isso não contribui, esse excesso, para o bem-estar da família. Mas o texto proposto aí, ou proposto por mim, capítulo 5, versos de 22 a 24, depois de 35 até o 43. A filha de Jairo, é o tema, é sobre essa família que eu vou pregar esta manhã. E diz assim, a partir do 22, a partir do 21, começa assim: passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que saia e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. A partir do verso 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temos, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço e os que choravam muito prantearam. E entrando, disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou
e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto, e mandou expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Senhor, nós louvamos o teu nome. E mais uma vez, lendo a tua palavra, queremos que seu Espírito Santo, ele sim, esclareça os nossos corações, nos fazendo entender aquilo que tens para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Toda família, nos dias de hoje, evidente, não só, claro, nos dias de hoje, mas em todos os tempos, sonha com um dia de paz, alegria e comunhão. Mas é evidente que existem momentos na vida da maioria dos seres humanos, né, em que eles enfrentam o que nós enfrentamos enfermidades. Elas chegam, os conflitos aparecem, os recursos acabam e as forças se esgotam. É algo muito natural. Estas questões vivem sobre a vida das famílias. Nós enfrentamos no mundo. Nós teremos aflições, no mundo nós passaremos por dificuldades. No mundo nós teremos que nos dar de frente com momentos onde nós não sabemos ou não saberemos como lidar com eles. E isso foi exatamente o que aconteceu com Jairo. Esse texto que você provavelmente já leu, o pastor já pregou algumas vezes, né, que nos faz repensar ou pensar sobre a nossa vida, sobre a vida familiar, sobre as dificuldades que comumente enfrentamos, independente da classe social, da posição social, independente das questões que permeiam a nossa vida, em algum momento, em alguma circunstância, ou por conta de alguma circunstância, nós viveremos um tempo como este, ou talvez já venhamos enfrentar, né, os casais que já vivem há mais tempo, que têm famílias, e nós enfrentamos essas dificuldades. O Jairo era um líder na sinagoga, um homem respeitado na sua comunidade. Mas a sua posição, como a nossa posição, não nos priva ou não nos afasta dessa dificuldade. Jairo se deparou num momento onde ele não, porventura, né, o texto, dentro desse texto, fala sobre a mulher do fluxo de sangue que havia gastado toda uma boa parte da sua fortuna, do seu dinheiro, e não conseguiu se sarar, não conseguiu melhorar a sua saúde. Ou talvez Jairo também tenha gasto muito dinheiro para que a sua filha voltasse a ter saúde, mas não teve solução. Pelo contrário, a filha piorou de tal modo de que ela veio a partir, falecer. Então a crise vai nos ensinar uma verdade. Existem batalhas que somente Deus pode vencer. Aliás, não só uma batalha, mas todas as nossas batalhas. A batalha do viver diariamente é uma luta que nós, por mais saúde que tenhamos ou preparo, nós estamos nas mãos do Senhor. Chegamos ao final de mais uma semana, estamos no último dia do mês de maio. Não foi por nossa força, capacidade, pela alimentação, pelas medicações que nós tomamos, nada disso. Saindo e voltando para a nossa casa, do trabalho, levando as filhas para a escola, não foi nós, foi o Senhor que nos guardou, que nos protegeu. Foi o Senhor que fez com que a alimentação, que a nossa alimentação produzisse energia para o nosso corpo, que a medicação fizesse efeito. O prolongar dos nossos dias, viver mais um dia e a expectativa de viver outros, é do Senhor, é através do Senhor, é Ele quem nos dá esta capacidade, Ele que nos dá estas oportunidades. Mas é evidente que existem batalhas que são muito difíceis, e que nós precisamos recorrer de uma forma particular ao Senhor. Então a história de Jairo vai nos mostrar o caminho de uma família que está em busca de um milagre. E a primeira coisa que eu quero pensar sobre esse texto com você é que o milagre ele vai começar, ou ele começa quando a família se humilha diante de Deus, quando ela reconhece a sua
capacidade, ela consegue ver muito nitidamente que até aqui ela tentou de todas as formas. Mas a partir daqui, só o Senhor pode resolver. O versículo 22 vai dizer que eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés. Um homem de influência, um homem de prestígio, um homem importante, mas que diante da enfermidade da sua filha, a sua posição já não tinha mais valor. Não tinha mais valor. Toda aquela posição, e talvez ele conhecesse Jesus, né? Jesus ele frequentava as sinagogas. Provavelmente já tinha visto e ouvido acerca dos muitos milagres que Jesus estava operando. Então ele se dispôs, ele se desfez, ele deixou de lado aquela sua indumentária, a sua forma de enxergar a religião, a sua forma de pensar. E ele recorreu àquele que poderia solucionar o seu problema. Então a sua influência não estava em primeiro plano, o seu prestígio também não, o seu reconhecimento, o reconhecimento das pessoas com relação a ele, não. Porque diante da enfermidade da sua filha, volta a dizer, a sua posição não tinha valor. E por isso que a atitude dele em reconhecer, foi se prostrar aos pés de Jesus, foi se render, foi reconhecer que Jesus era aquele que poderia mudar aquela situação. Muitas das vezes nós queremos os milagres, né? Que Deus opere os milagres, tanto eu quanto você. Nós oramos, clamamos ao Senhor para que Ele opere constantemente nas nossas vidas, mas de uma forma muito especial em alguns momentos, porque eles são difíceis. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos nos render e reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele. Nós somos interdependentes uns dos outros, não é verdade? Eu dependo, tem até uma música que nós cantamos, eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos de Cristo até o fim. Nós somos dependentes, nós somos nós somos dependentes de Jesus, mas não somos interdependentes dele. Ele não precisa de nós. Nós somos criaturas, mas eu preciso de você. Eu preciso do motorista de ônibus, eu preciso da atendente da farmácia, do supermercado, eu preciso daquele que está lá no campo criando os animais para que eles possam me servir de alimento. Nós somos interdependentes, mas totalmente dependentes de Deus. Então não há um verdadeiro milagre, não é apenas o milagre da cura física, mas o milagre da transformação da mentalidade se nós não nos rendermos a Ele. E foi isso que Jairo fez. Muitas das vezes as pessoas querem a intervenção de Deus, mas sem depender dele. Querem pontualmente, nas dificuldades mais extremas da sua vida, eles querem. Eu estou lembrando que nós assistimos um vídeo de um casal de Minas Gerais, né? Eles não têm filho, ele tem filho, mas o casal não tem filhos, mas tem uma cadela que está muito doente. E esses dias, né, eles não são esotéricos, né? E esses dias, por conta da dificuldade de uma doença muito grave que a cadela está, eles têm pedido reza, oração, a qualquer coisa, né? Eles estão apelando para todos os lados, para que as pessoas orem, peçam, seja lá quem for, para que ajude na cura da cadelinha delas, que é uma cadelinha de estimação. Então eles falam assim, pensa lá, faça a sua oração, faça a sua reza, faça não sei o que, mas faça alguma coisa. Muitas das vezes as pessoas estão assim, elas não querem se comprometer com Deus, mas sabem que Deus pode operar um milagre, sabe que Deus pode transformar uma situação muito difícil da sua vida, da sua família, daqueles que eles amam. Mas Deus quer rendição.
Deus quer dependência. Deus quer que nós verdadeiramente reconheçamos que Ele precisa estar no patamar superior da nossa vida. Então, o primeiro passo para a restauração da nossa vida, né, é reconhecer que nós precisamos do Senhor. Nenhuma família é forte o suficiente para viver sem a graça, sem a misericórdia, sem a atuação de Deus, porque o milagre começa quando o nosso orgulho termina, quando nós reconhecemos que nós precisamos nos prostrar diante dele todos os dias. Todos os dias. Eu visitei esses dias um sobrinho de irmão da igreja. E lá da igreja Batista Canaã, ali em Cabo Frio, ele sofreu um acidente muito grave, muito complicado. Estava de moto, ele foi atingido, né, o acidente foi tão grave, ele teve algumas lesões graves no crânio, então ficou em coma por mais de uma semana, depois de coma induzido por vários dias. Mas ele agora está em casa, eu fui visitá-lo, né? E ele está muito feliz, porque ele saiu daquele estado de quase morte, para um estado agora de recuperação. Né? E ele está constantemente falando para as pessoas que ele ama, né? Ele diz, eu te amo. Ficou falando para você, olha, eu te amo. E fala para qualquer um que chega que ama. Né? Mas ele diz que, as palavras dele que me tocou bastante, as palavras que me tocaram bastante, foi que ele falou sobre a dependência de Deus, o quanto dependente ele é de Deus, não por conta de ter sobrevivido, mas o reconhecimento da mão de Deus sobre a vida dele. É muito mais do que apenas querer que Deus opere um milagre na sua vida pontual, mas é depender do Senhor durante todo o dia das nossas vidas. Esse é o maior dos milagres que Deus tem para nós. Claro, o milagre da salvação é um milagre que vai nos fazer com que nós, muito em breve, moremos com o Senhor eternamente. Mas Ele opera todos os dias. Deus tem cuidado de nós, Deus não dorme, Deus não descansa. A todo instante, Ele tem cuidado. Ele está operando milagres. Nas frações de milésimos de segundo, Ele opera milagres na nossa vida. A segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos, o primeiro é de milagre. O milagre começa quando a família se une, quando nós nos unimos. O segundo é que o milagre exige fé, mesmo quando as notícias pioras. O versículo 35 vai dizer, né, ou vamos trazer a notícia: tua filha morreu, para quem pagas? Para que está perturbando a mim, ao mestre? Humanamente falando, existem circunstâncias em que nós vamos pensar, não tem mais jeito. Essa situação não vai se reverter. A situação que era grave na família de Jairo se tornou extrema, se tornou sem solução, se tornou sem esperança aos olhos dele, daqueles que o cercaram. Os mensageiros acreditavam que Jesus poderia até curar a enfermidade. Não, se o mestre chegar a tempo, ele vai em boas mãos e aquela doença vai cessar. Mas eles não acreditavam que Jesus pudesse ressuscitar aquela doença. Para eles a morte era o limite para Jesus. Eles não acreditavam ainda em Jesus como Deus pleno, como todo-poderoso, como aquele que poderia reverter qualquer situação da vida de qualquer um. Mas Jesus vai responder para Jairo: Jairo, não temos. Você precisa apenas crer. O que Jesus estava dizendo para Jairo é que ele precisa parar de ter medo e continuar acreditando. Quantas vezes nossas famílias recebem notícias que parecem matar a nossa esperança? Talvez um filho distante, não há nada, ou não há nada, né? Há circunstâncias, e uma delas é esta, de saber que o filho está distante de Jesus
que está vivendo uma vida errada, é uma das piores realidades na vida de uma família. É uma coisa terrível. Estava ouvindo esses dias uma situação que aconteceu com um policial há alguns anos em São Paulo, em que ele estava na frente de um shopping esperando a esposa e tentaram assaltá-lo. 2 homens tentaram assaltá-lo e ele revidou, ele atirou e um deles ele baleou que veio a morrer. E depois das investigações, depois procurando saber, ele ficou sabendo que aquele rapaz era filho de um amigo dele. Filho de um amigo dele. E aí ele foi conversar com a família sobre aquilo e a mãe falou: não, o meu filho estava buscando isso. Há muito tempo que ele já não estava mais convivendo direito conosco. Ele se enveredou pelo mundo das drogas, do crime. Ele já estava tirando as coisas de dentro de casa para poder vender, para sustentar os seus vícios, para pagar as suas dívidas. Então nós sabíamos que a qualquer instante algo trágico iria acontecer. Que dor para aquela família. Mas uma realidade. Era a realidade que eles estavam já vivendo. Mas foi uma dor. Uma dor, um filho distante. Um filho desgarrado, um filho que não obedece, um filho que já não quer mais ouvir os conselhos. Um casamento enfraquecido, lutando por anos, sem conseguir lidar com as dificuldades. Parece impossível ser retomado. A enfermidade que mina dia após dia, que sucumbe. Uma crise financeira, perda de emprego, as dívidas acumulando. Jesus ele não manda para já, no entanto, para cada um de nós ignorar as realidades da vida, de maneira nenhuma. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade, que se você entrega o seu dízimo, Deus vai devolver 10 vezes mais, Que se você frequenta a igreja, sua família está totalmente... Se você colocar a plaquinha lá na sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, pronto, a sua casa... Nada disso, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que no mundo nós vamos ter aflições, que as nossas famílias nós vamos passar por limitações, por dificuldades, mas que o Senhor está conosco. Ele vai dizer, Ele quer dizer, o Espírito Santo que habita dentro de mim e você vai dizer: não temas, crê somente, creia. Ele manda confiar nele acima da realidade, das coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Mas é possível através da ação dele nas nossas vidas. É evidente que nós precisamos obedecer. Não adianta eu falar muito de nesse dia eu falei, não adianta você ler a Bíblia toda. Estou dizendo que você não deva ler a Bíblia toda, você deve ler a Bíblia toda, Acho que mais conhecimento. Mas se você não medita nela de dia e noite, talvez um versículo por ano, bem meditado e aplicado, tenha mais efeito que ler toda a Bíblia. O problema não é a leitura. Nós, como batistas, nós estudamos bem a palavra. Temos revistas, temos recursos, pastores preparados, livros também. Mas o que falta cada vez mais é a aplicação até o viver. É viver, é colocar em prática. Então, Jesus disse para Nicodemos, como o Espírito Santo falou no nosso coração: nós não temos, crer somente. Mas ele entende que eu preciso ensinar os meus filhos no caminho que deve andar. Fala lá na igreja: olha, não ensine o seu filho a amar a igreja, não, ensine o seu filho a amar a Deus. Eu não estou dizendo que você ensinar o seu filho a amar a Deus, que ele vai permanecer na igreja, não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa função como pais é ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Ele amando a Deus, ele vai amar a igreja. Mas se ele amar apenas a igreja, os momentos que ele vive aqui, ele não tem vínculo com Deus. Então, a qualquer momento, ele pode se desligar. Então, eu preciso. O meu casamento está enfraquecido. É porque Deus quer, porque muitas das vezes eu tenho sido causador. Eu tenho agido
amo a sua igreja. Ser submissa ao meu marido. Em dias onde o machismo, o feminismo, né? Essas formas de pensar, que nós não acreditamos, a Bíblia não tem machismo, a Bíblia não tem feminismo. Nós cremos na palavra, no relacionamento familiar, na valorização da esposa, da mulher, dos filhos, na obediência. De mim, né? Porque Deus vai dizer, não temas, crê somente. Fidelidades, crise e tantas outras coisas. E nós precisamos, a cada dia, crer que Deus continua operando milagres. Que Deus quer operar milagres na minha e na sua vida todos os dias, como Ele já tem realizado muitos. A terceira coisa é que Jesus ele entra na casa onde há dor. Não nos abandona. A promessa de Jesus foi: não vos deixarei órfãos. Nós não estamos, você não está sozinho. Às vezes, por circunstâncias e dificuldades, nós nos sentimos sozinhos, né? Porque às vezes não fala de alguém uma palavra que nós gostaríamos de ouvir, nós não ouvimos e dizemos: estou sozinho. Não estou, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de mim. E é Ele quem me conforta, quem me consola, quem me sustenta. É Ele, é claro que eu preciso da minha esposa, preciso dos meus filhos, preciso dos meus irmãos. Mas Jesus, Ele entrou naquela casa. Versículo 37 vai dizer: e não permitiu que ninguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E o 38. Tendo chegado à casa, Jesus ele chega na casa daquelas pessoas, com um grupo pequeno, mas ele vai na casa onde as coisas não estavam boas, como foi na casa de Marta e Maria. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não estaria morto. E Jesus chega na casa de Jairo, onde a dor era muito profunda. Imagina o Jairo, depois que aqueles vieram paralisados, e aquela caminhada até a casa era uma caminhada difícil. Tudo passando na cabeça de Jairo, né? Aquela criança pequena, os primeiros passos, tudo vindo na cabeça de Jairo. Jesus ele não ficou do lado de fora. Ele entrou naquele ambiente do sofrimento. Ele encontrou choro, ele encontrou desespero, ele encontrou morte. A casa de Jairo se torna um retrato da condição humana, condição de fragilidade. Nós somos frágeis. E às vezes nós não demonstramos a Deus a nossa frieza dos outros. Né? Queremos nos mostrar fortes. Antigamente, queremos mais. Tem mais idade, tem que dizer que um homem não podia chorar. Não, um homem não chora. Igual ele chora. O homem pode chorar, a mulher pode chorar. Nós podemos sofrer. O sofrimento faz parte da vida. Nós podemos demonstrar, colocar para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Então, naquela casa havia um ambiente muito difícil. Era um ambiente da perda, da morte, do desespero por não ter solução. Uma casa que não podia resolver o seu problema. A beleza do Evangelho é justamente essa. Cristo, Ele não nos abandona em meio à crise. O problema é que às vezes no meio da crise nós não recorremos a Deus. Nós agimos da nossa forma. Né? Às vezes nós queremos solucionar. O que nós vamos fazer? Nem sempre a primeira coisa é orar. Nem sempre a primeira coisa é crer. Nem sempre a primeira coisa é descansar. Nem sempre a primeira coisa é colocar sobre Ele toda a nossa ansiedade. É agir da nossa forma. Mas a beleza do Evangelho é que Cristo não abandona. Não nos abandona em meio à crise, em meio às crises e às dificuldades. E Ele entra onde ninguém pode entrar e ninguém pode ajudar. Que não é apenas no ambiente físico, não. É no coração. É onde as pessoas
onde as pessoas não podem medir, onde as pessoas não percebem aquilo que está acontecendo. Então Ele pode penetrar no fundo do nosso coração e nos ajudar. Então Jesus ele entra aqui e opera milagre. Na casa dividida, no coração ferido, no casamento abalado, na vida do filho afastado. Jesus ele entra, ele quer entrar, ele quer fazer parte. Ele quer ajudar na solução. Ele quer indicar o caminho. Ele quer trazer paz e tranquilidade. Ele quer operar o milagre. Nem sempre é do retorno, mas é do conforto e consolo que só Ele pode dar. Então, mesmo Jesus que entrou na casa de Jairo, Ele continua entrando nos lares que convidam, nos corações que convidam. Nós tivemos aí 31 dias de oração pela família. Momentos bons, né? De retomada do culto doméstico, de reavaliação da vida familiar. Quantos textos, quantas mensagens. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Nós precisamos alimentar tudo isso durante a nossa jornada familiar aqui neste mundo. A presença de Jesus é o maior milagre que uma família pode receber. Não é uma casa bonita, não é um carro do ano, não é o dinheiro do banco, nada disso. Isso não traz, isso ajuda a nos trazer momentos felizes. E nós vivemos numa sociedade consumista, capitalista, que coloca isso no topo da vida, né? Nós achamos que se nós trabalharmos muito, nós vamos dar uma boa vida para a nossa família. A mentalidade está cada vez mais focada no bem-estar neste mundo, mas não na eternidade. Naquilo que nós vamos construir para que a nossa família possa trilhar o caminho diante do Senhor. Então a presença do Senhor na vida da nossa família é o maior milagre. Ele se todos os dias reafirmado como a peça central para que possa conduzir a nossa família diariamente. A quarta coisa que eu quero pensar sobre a vida e a família de Jairo é que Jesus ele tem o poder sobre o impossível. Versículo 39 vai dizer, Jesus vai dizer, a menina não está morta, ela dorme. Jesus ele não nega evidente a morte física, como também não negou, né, para Marta e Maria. Quando seu irmão está morto, ele não nega a morte. Ele só está mostrando que a morte não tem autoridade final. Nada que alguém possa dizer neste mundo tem autoridade final a não ser o próprio Jesus. Ele é o dono de todas as coisas. Então aquilo que para os homens era o fim, para Jesus era uma situação temporária. Jesus toma a menina na mão e diz, menina, eu te mando, levanta. Imediatamente ela se levanta, a vida venceu a morte. O toque de Jesus vai revelar algo muito profundo e importante. Segundo a lei judaica, né, tocar, e Jesus é confrontado algumas vezes com relação ao comer sem lavar as mãos, e tocar, né, uma pessoa morta era ser contaminado. Ele vai revelar uma verdade que extrapola o pensamento daqueles que estavam ali ao seu redor. Quando Jesus toca a morte, não é a morte que contamina Jesus, é a vida que vence a morte. A menina deixou a morte e se tornou novamente viva. Não foi o corpo morto que contaminou Jesus. Foi Jesus que contaminou a menina. Foi Jesus que promoveu vida a ela. A graça vai vencer o pecado. A misericórdia, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo vence o pecado pelo qual nós estamos contaminados. Ele transforma a vida do ser humano, ele muda a mentalidade. Ele faz enxergar de forma diferente.
vencendo, vence e vai vencendo aquilo que parece impossível. Muitas das vezes, existem sonhos que ficam mortos dentro da família, porque nós não colocamos sobre Jesus. Ele tem todo o poder. Existem relacionamentos que estão quebrados, que continuam quebrados, porque não colocam sobre aquele que pode transformar. Existem situações que nós achamos que estão perdidas, porque muitas vezes nós não colocamos sobre aquele que pode mudar a situação. Jesus, ele continua operando. Jesus, ele vem ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda. Não mudou. Nunca vai mudar. Então, mesmo que ele fez lá no passado, ele continua agindo na nossa vida hoje. Para terminar essa minha meditação, né? O milagre aponta para algo mais denso que nos faz, né, viver próximo de Cristo e valorizar o relacionamento, aquilo que ele faz. Né? O verso 42 vai dizer que imediatamente a menina ela se levantou, ela voltou a ter vida. E esse milagre não é apenas sobre a menina, é o sinal da autoridade de Jesus sobre a morte. Jesus, posteriormente, ele iria também morrer e ressuscitar. A filha de Jairo, evidente, né, ela voltou a vida ali, apenas com 12 anos. O texto não vai dizer quantos anos ela viveu, mas ela, claro, evidente, né, morreu um dia. Mas Cristo ressuscitou para não morrer mais. Cristo está aqui. Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja. Nós estamos preparados para o nosso encontro com Ele, que pode ser daqui a pouco. Então a nossa esperança está naquele que venceu a morte. Mais do que uma doença, mais do que solucionar um problema que tenhamos durante a nossa jornada aqui, é mais do que isso. Por isso, mesmo nas crises mais profundas, nós podemos confiar em Jesus, porque Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Jesus, ele é apaixonado por você e por mim, né? Jesus é apaixonado, Deus é apaixonado por cada um de nós. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que mandou o seu Filho. O amor do nosso Deus para conosco é sem limites. Então a história de Jairo vai nos ensinar acerca de um milagre que começa com a nossa rendição, com o nosso reconhecimento da nossa pequenez, do quanto nós necessitamos do Senhor todos os dias. Nos mostra também que a nossa fé precisa permanecer mesmo quando as notícias não são agradáveis. Deus é quem dá a última palavra. Ele pode resolver qualquer situação da sua vida. Nós precisamos tão somente crer. Não é que vai acontecer, mas eu tenho fé que vai acontecer. Né? A fé é crer, mas é também colocar nas mãos do Senhor para que Ele resolva como Ele achar melhor. Jesus, Ele entra nas casas. Um dia nós recebemos a Jesus. Ele entrou na nossa casa, que é o nosso corpo. O nosso corpo é templo, é a habitação de Deus. Mas Ele precisa entrar muito mais do que só na minha casa. Ele precisa fazer parte da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos. Eu preciso viver isso. Cristo, Ele tem poder sobre o impossível. Então a vitória sobre Jesus, sobre a morte, é a garantia de que
Nós cremos num Deus eterno, verdadeiro. Diferente de todos os outros que são pregados, que não existem, foram feitos pelas mãos do homem, pelas suas imaginações, nós cremos num Deus presente. Não é um Deus que está aqui, né? Uma coisa inanimada, não. Deus não está aqui. Aliás, é claro, né? Ele está em todos os lugares. Mas, acima de tudo, Ele está no meu e no seu coração. Não é um ambiente. Porque o diabo também está ao nosso redor, bramando como um leão, procurando as oportunidades. O diabo também está na igreja. Por quê? Ele quer desviar a nossa atenção, os nossos pensamentos. Ele não quer nos fazer enxergar, ouvir, meditar, mudar as situações da vida. O diabo não está lá fora, o diabo está fora da minha casa, não. Ele está tentando a todo momento. E tenta ela, ele vai agindo para tentar nos afastar do Senhor. Mas o Senhor, Ele habita dentro de mim. Então eu preciso ouvir a sua voz que já está dentro de mim. Eu e você, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ele já está dentro de você. Então, para que a nossa família possa receber os milagres que nós tanto queremos, que você tanto ouviu durante essas semanas aqui na igreja, nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos deixar que Deus entre, tome cada vez mais espaço na nossa vida. Nós precisamos saber que Ele pode operar no impossível. E nós precisamos também ter certeza, e nós temos, que a nossa esperança de vida é maior do que aquela que nós estamos vivendo neste mundo. Então, não temos. Crê somente. Vamos orar? Vamos encerrar este momento. Quero orar mais uma vez. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero desafiar você a viver estes milagres. Não sei qual é a situação da sua vida, as angústias, os sofrimentos, os problemas que você enfrenta no seu trabalho, em casa. Não sei. Eu sei que o nosso Deus é o Deus de milagres. É o Deus que opera em todas as situações, que Ele vai trazer paz aos nossos corações. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade neste dia. Obrigado por esta igreja, pastor Rafael, a sua família, serviço, pastor Domingos. Obrigado por todos que têm contribuído para que esta agência do Senhor avance a cada dia, para que essas famílias sejam edificadas no Senhor. Que a tua palavra continue, Senhor, tocando cada coração e que a cada dia possamos viver melhor neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus, Ele faz milagres na família. Pai de Deus, obrigado por tudo que nós ouvimos aqui. Nós agradecemos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que Ele esteja nos abençoando, nos enchendo de Ti. Possamos estar testemunhando os milagres que o Senhor tem operado em nossa vida, em nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, a todos abençoe. Com oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto dessa manhã.